Como é que o senhor vê, como é que o senhor encara as críticas da oposição bolsonarista com relação ao diálogo que o governo brasileiro está travando com as partes, né, na Venezuela? Tudo que eles queriam, tudo que eles criticam na Venezuela é o que eles queriam no Brasil. Eles queriam no Brasil, a oposição queria no Brasil um regime de Maduro com Bolsonaro. E o que o Maduro está querendo na Venezuela é um regime dele próprio, é um regime bolsonarista com Maduro. Então, um é face do outro, é contraface do outro. Um é cara coroa do outro. Se ver a miúde, Sakamoto, são cópias. Lá, o mesmo questionamento ao processo eleitoral que faziam aqui para deslegitimar o processo eleitoral, o Maduro faz na Venezuela. A mesma utilização do aparato bélico do Estado para intimidar eleitores é o que o Maduro faz na Venezuela, é o que o bolsonarismo faz aqui. Eu acho muito cara de pau da oposição bolsonarista, que é tão maduro quanto o regime, que é tão identificado com o regime do Maduro, quanto os métodos que tentava utilizar aqui. O que existe, eles queriam um regime igual ao do Maduro no Brasil, só que com Bolsonaro no poder. São duas faces da mesma moeda. São duas faces da mesma moeda. Então, eu acho que falta coerência e falta um pouco de semancol para a oposição bolsonarista ao apontar os dedos sobre o regime de Maduro aqui para o Brasil. Esse ponto Senador, da até por essas oposição, circunstâncias, senador. por favor, Natália. Por Perdão, só favor, ainda Natália. nesse ponto da oposição, para Por favor. complementar, a gente acompanhou que os senadores a Tereza Cristina e o Ciro Nogueira apresentaram ali pedidos para que o Celso Amorim e o chanceler Mauro Vieira sejam ouvidos no Senado sobre a situação toda da Venezuela. Queria saber como é que está essa discussão e se existe algum preparo, então, institucional para responder a esses questionamentos. Eu estou disposto ao debate com a oposição, inclusive para apontar essas contradições para eles, inclusive com a firmeza de posições que eu defendo que a gente assuma, de condenação também do regime venezuelano, da forma como ele é. A mesmo modelo do Bolsonaro para o Brasil é o modelo que Maduro adotou para a Venezuela. Então, eu acho muito cinismo eles apontarem o dedo com algum tipo de argumentação. O chanceler vai estar à disposição para ir e conversar com os senadores da base de apoio ao governo, independentes de oposição, quando for chamado. Nem precisa de convocação, é que o convite. Como assim o embaixador Mauro Vieira foi à Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, toda vez que fui chamado para tratar de todas as questões da seara internacional. Porque o Brasil, Josias, Sakamoto e Natália, não é mais um par internacional. O Brasil não tem um chanceler que envergonha a tradição do Itamaraty na atualidade. O Brasil retomou seu papel de líder regional da América do Sul e da América Latina. O Brasil é reconhecido, inclusive, como um player para a resolução até de questões como esta da Venezuela. Imagine se em situações anteriores o presidente dos Estados Unidos telefonaria para o presidente brasileiro para buscar uma solução comum para o problema da Venezuela. Agora telefona, agora dialoga, porque o Brasil tem um papel central na seara internacional. Então, se eles quiserem que o chanceler vá já essa semana, ele vai estar pronto, vai estar à disposição, dentro da agenda e disponibilidade dos afazeres do chanceler brasileiro, ele vai estar à disposição do ministro das Relações Exteriores brasileiro, vai estar à disposição para dialogar, com o peito aberto, com a cabeça erguida e com a firmeza das posições da nossa diplomacia. Senador, são muito impressionantes, a gente realçava aqui ao longo da semana as semelhanças entre o bolsonarismo e o chavismo com o Maduro agora, né? O Maduro, na verdade, realizou o sonho que as instituições e a sociedade brasileira transformaram em pesadelo para o Bolsonaro, né? Um governo escorado nas minhas Forças Armadas, uma sociedade armada, um sistema eleitoral submetido às vontades do presidente. Até por conta disso, da realidade que nós vivemos e do que está se verificando na Venezuela, o que eu queria lhe perguntar é: até que ponto deve ir esta disposição do governo brasileiro de aguardar pela revelação de atas? Essas atas, a essa altura, a eleição foi no domingo, estamos na quinta-feira, elas, ainda que apareçam, serão confiáveis? Qual deve ser a posição do Brasil, do governo brasileiro, no segundo momento? Até aqui o Itamaraty, numa posição adequada, disse: olha, não sendo auditável o processo,
não há como reconhecê-lo, né? Mas até que ponto deve ir essa disposição para o diálogo do Brasil? Sem romper relações, nada disso, a não ser que venha de lá a decisão, mas qual deve ser a posição do Brasil no segundo momento? Eu concordo na preliminar com você, Josias, que quanto mais atrasa a confirmação da verificação do resultado, mais questionável fica o resultado das eleições, o próprio resultado das eleições e o regime dirigido pelo senhor Nicolás Maduro. E a posição do Itamaraty, a posição brasileira, deve ser baseado naqueles princípios que regem o direito internacional, que estão no artigo 3º da Constituição. Respeito à autodeterminação dos povos, defesa da soberania das nações e defesa dos princípios dos direitos humanos. Então, o Brasil, nesse momento, cumpre a função, cumpre a tarefa, né, segue os ditames da Constituição para ter a cautela necessária para o encaminhamento das posições em relação ao resultado das eleições venezuelanas. Então, o roteiro sobre como o nosso Itamaraty e o Estado brasileiro deve se comportar não é um centímetro diferente do que reza o artigo 3º da nossa Constituição Federal. Respeito à autodeterminação dos povos, respeito aos direitos humanos, respeito ao princípio da soberania entre as nações. E aí é a minha avaliação, de fato, Josias, quanto mais demora a verificação de resultado, mais questionável e menos passível de reconhecimento de resultado fica as eleições venezuelanas, no meu sentido. Senador, com relação a isso, e pensando nos próximos passos, ainda falando dos próximos passos, né? O Brasil ele tá tentando adotar uma estratégia de pressão mais diálogo via diplomacia, né? Buscando diálogo, um pouco diferente da chamada estratégia norte-americana, que é imposição de sanções e uma pressão militar mais rápida, né? O senhor acredita que essa estratégia do Brasil, ela tem... eu sei que pode parecer um pouco parecida com a pergunta do Josias, mas o senhor acha que essa estratégia do Brasil, ela tem como gerar efeito? E caso não gere efeito, caso a Venezuela mantenha, né, fala, olha, não vamos rever nada, não vai ter transparência, não vai ter nada, os dados que trouxerem não forem dados fidedignos, qual que o senhor acha que deveria ser o comportamento do Brasil? Está em curso há quase 10 anos e não cumpriu muito efeito. O regime desse período teve pelo menos mais 2 eleições, questionáveis como são, o regime continua se comportando da mesma forma. Então, talvez, tem aquela máxima do Einstein, se você insiste numa fórmula várias vezes e ela dá os mesmos resultados, talvez seja o momento de mudar a fórmula. Então, talvez aí o Brasil tente adotar um novo caminho, uma nova estratégia de buscar o caminho do diálogo para tentar ter uma flexão do regime. Essa estratégia tem sido adotada pela nossa diplomacia, essa estratégia que o Estado brasileiro tem dialogado, e tanto que não é à toa que o presidente norte-americano consultou o presidente brasileiro nessa semana sobre os procedimentos a dar. Eu acho que nós temos que aguardar, temos que adotar a máxima nessa situação, cada momento, cada dia com sua vida. Vamos ver os próximos passos. Eu acho que o regime já está sob pressão e já está refletindo, de Maduro já está sob pressão, está refletindo em relação a essa pressão que está sendo exercida. Eu tenho confiança na estratégia que está sendo adotada pelo governo brasileiro, na estratégia que está sendo adotada pela nossa diplomacia, para poder obtermos o resultado desejado, que seja ou a verificação do resultado, ou, se sendo o caso, até a convocação de um novo pleito em um prazo determinado, aí sim, com o credenciamento de observadores internacionais para tanto.